Oi, gente, bom dia. Aqui é a professora Thaís e hoje a gente vai estar fazendo a correção dos exercícios sobre tubos sonoros na página 354 da apostila. Caso vocês tenham dúvidas, me chama no chat, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar então, página 354, começar pelos exercícios resolvidos, tá? A professora vai ler o exercício e aí a gente vai estar desenvolvendo com as informações que a gente tem no enunciado. Deixa eu até pegar aqui minha calculadora. Então, questão 1. Considere um tubo sonoro com uma das extremidades fechadas. Então, a gente tem aqui o tubo sonoro e está falando que uma das extremidades é fechada, certo? E esse tubo, ele tem o comprimento do tubo a gente sempre chama de L, tá? É igual a 60 centímetros. Uma onda sonora com frequência de 425 Hz. Frequência em física a gente determina pela letra F, tá? E viajando, essa onda sonora ela tem uma frequência de 425 Hz e viaja, né, a 340 metros por segundo. Essa unidade de medida, gente, metros por segundo ou quilômetro por hora é a velocidade, tá? É que não é muito usual na nossa rotina a gente utilizar metros por segundo, porém em física a gente tem essa unidade de medida, que inclusive é a unidade de medida do sistema internacional. Quilômetro por hora não é unidade de medida adotada pelo sistema internacional, tá? Continuando aqui a leitura do enunciado do exercício. Essa onda sonora tem uma determinada frequência, uma determinada velocidade e é produzida no interior do tubo. Letra A. Calcule o valor do comprimento de onda que está viajando no tubo. Nós temos o comprimento do tubo, o comprimento de onda, gente, é lambda, tá? Então, eu vou calcular na letra A o comprimento da onda que está viajando aqui dentro desse tubo. Qual a fórmula, gente? A gente aprendeu aí há várias aulas que já passaram no começo de ondulatória, que nós temos uma fórmula da velocidade de propagação, que é a velocidade de propagação vezes o comprimento da onda multiplicado pela frequência. Tenho a velocidade, tenho a frequência, ó. Tenho esses dois. Vou encontrar comprimento de onda, tá? Então, é só substituir esses valores aqui, nada além disso. Então, assim, é bem simples, tá? Velocidade da onda, 340 metros por segundo. Comprimento da onda. Não é o comprimento do tubo, tá? Isso que vocês precisam prestar atenção. Tem comprimento do tubo, que a gente identifica pela letra L, e tem o comprimento da onda sonora, que a gente já estudou e a professora explicou para vocês que a gente identifica com essa letra grega que é lambda, tá? Multiplicado pela frequência. Frequência 425. 425 tá multiplicando, passa dividindo 340, ó. O comprimento de onda vai ser igual a 340 dividido por 425. 0,8. 0,8 o quê? Tem o metros por segundo e tem o hertz. Quando a gente fala de comprimento, ou é centímetro ou é metro, certo? As unidades de medida que a gente utiliza aqui, no caso de comprimento, é metro. Então, o comprimento de onda é 0,8 metros ou 80 centímetros, tá? Dúvidas nessa primeira parte, nessa primeira questão? Tá resolvida, porém a professora sempre explica para vocês, né? Então, a gente achou já o comprimento de onda, que é 0,8. Então, a gente achou aqui
o comprimento da onda, certo, gente? Então, a professora vai seguir, tá? Se vocês tiverem dúvidas, só me perguntar. Seguindo aqui, letrinha B. A pergunta é: qual é o valor do harmônico correspondente a esse comprimento? Valor do harmônico. A gente tem um tubo fechado. A gente tem frequência, velocidade, comprimento de onda e o comprimento do tubo. Tá perguntando o número de harmônicos, tá? Então, qual é o harmônico? Tá perguntando a quantidade de harmônicos que a gente tem aqui neste tubo a 60 centímetros, com essa frequência, com essa velocidade, com esse comprimento de onda. A fórmula é a fórmula de frequência de tubos fechados, que tá na página... Na página 350. Onde tá assim, ó. Lambda é igual a 4L dividido por N. Gente, eu vou apagar a letra A e vou subir a letra B, tá? Senão não vai caber aqui, vai ficar tudo espremido. Então, copiem rapidinho essa letra A. Vocês estão vendo um círculo claro aqui, né? É a luz que a professora colocou. Bom, gente, deu tempo de copiar, né? Então, vamos seguindo. Letrinha B. Se vocês não copiarem, a professora vai disponibilizar o vídeo para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos que aí depois vocês façam a correção e me enviem aí pelo chat ou pelas tarefas, tá? Então, vamos lá. Letrinha B, a fórmula na página 350, onde lambda é igual a 4L dividido por N. Eu preciso encontrar na letra B o número de harmônicos. O número de harmônicos é a letra N, tá? É esse N aqui. O que eu vou fazer? Eu vou substituir todas as informações que eu tenho aqui e encontrar o valor de N. Lambda eu encontrei na letra A, que é 0,8, igual a 4 multiplicado por L. L é o tamanho do tubo. Só que, vamos analisar unidades de medida, ó. O valor do tubo, o tamanho do tubo, o comprimento do tubo está dado em centímetro. Preciso transformar em metro. Para transformar em metro, divido por 100. 0,6 metros, certo? Então, aqui é 0,6, porque L é o comprimento do tubo. Dividido por N. Multiplico em cruz, vou só inverter, tá, gente? O N vem pra cá, o 0,8 vem aqui pra baixo. Já vamos multiplicar. 4 vezes 0,6. 4 vezes 6, 24. Tenho uma casa depois da vírgula. Tenho uma casa depois da vírgula. Tá? A professora vai ensinando desse jeito, gente, pensando no quê? No vestibular, tá bom? O 0,8 eu passei dividindo, porque eu inverti. O N veio para cá, o 0,8 veio para cá. Então, quer dizer que 2,4 dividido por 0,8 é exatamente igual a 24 dividido por 8. Quanto que é? 3. Tá? Como os dois têm os dois números, o numerador e o denominador tem uma casa decimal depois da vírgula, isso quer dizer que quando eu vou fazer a divisão, ó, eu posso cortar vírgula com vírgula. E aí eu faço a divisão. 24 dividido por 8, 3, tá bom? A professora dá essas diquinhas pela questão das provas, vestibular e Enem. Sei que vocês ainda
estão no primeiro ano, com o pé já no segundo, né, gente? Mas quanto antes começar a trabalhar a cabeça dessa forma aqui, vocês vão ter muito mais êxito quando vocês forem prestar as provas, que eu acredito que vocês têm aí esse objetivo, tá? Então, o número de harmônicos nesse tubo é igual a 3, tá? Ou seja, 3 coxinhas. Então, vou tentar desenhar, tá? Na apostila nem tem desenhado, mas vamos lá. A professora desenha aqui, ó. Um, dois, 3. E deu tchutchu aqui. Assim dá 3,5. Ó, vou terminar um pouquinho antes. 1, 2, 3 harmônicos, tá? Seria esse formato, esse desenho aqui. Agora a gente vai para a questão 1 do praticando. Printem aí a tela. Questão 1 do praticando, tá? A professora explicou aqui para vocês os resolvidos. Não precisa, na verdade a professora falou para vocês printarem, mas vocês já têm resolvido, né, na apostila. Mas nada melhor do que vocês copiarem, porque isso ajuda o cérebro a tá gravando, tá estudando mesmo, entendendo sobre o exercício, tá? Então vamos lá, exercício 1 do praticando. A professora vai apagar, tá? Vamos lá, praticando. Exercício 1. Um tubo metálico retilíneo fechado. Um tubo metálico retilíneo reto fechado, tá? Aberto em uma extremidade, fechado em outra extremidade. Tem 1 metro de comprimento. Então o comprimento desse tubo é de 1 metro. Qual a menor frequência? Tá perguntando qual a menor frequência em hertz com que o tubo ressoa. Adote a intensidade de velocidade do som no ar. Velocidade é igual a 340 metros por segundo. A gente tem frequência, a gente tem a gente precisa achar a frequência, a gente tem a velocidade e nós temos o tamanho do tubo. O tamanho do tubo é L, tá, gente? L é igual a 1 metro. Então, a gente tem essas 3 informações. Qual a fórmula de frequência para tubos fechados? Frequência igual, tá na página 350. N vezes V dividido por 4L. Ah, professora, tá pedindo a frequência. A velocidade eu tenho, parece um O, né, ao invés de um V. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Pronto. Tenho velocidade, tenho o comprimento do tubo, preciso achar a frequência. Mas e esse meu número de harmônicos, professor? E agora? Gente, uma dica. Sempre que no exercício estiver falando menor frequência do harmônico, na verdade, menor frequência que o tubo ressoa, né? Menor frequência, o harmônico, que é a letra N, pra gente ter a menor frequência, esse tubo, ele precisa ter um harmônico. É o menor harmônico que pode existir em um tubo sonoro, seja ele fechado ou seja ele aberto, tá? Então, o tubo fechado, um harmônico apenas, tá? Essa daqui é exatamente a figura, tá? Que representa um harmônico. Quando fala sobre menor frequência, o harmônico vai ser 1, que é o primeiro harmônico, o harmônico fundamental, tá bom? Lembre-se sempre disso. E isso é batata, gente, cair
em questão de vestibular, em questão de Enem, tá? Porque confunde, porque a gente acha que a gente não tem informações, mas as informações estão no texto, tá? Menor frequência, o harmônico vai ser sempre 1. Então, vamos achar agora aqui a frequência. Número de harmônicos, que é N1, multiplicado pela velocidade, 340, dividido por 4, multiplicado pelo comprimento do tubo, já está em metros. Então, aqui é 1, tá? Frequência vai ser igual a 340 dividido por 4, 34 dividido por 4, 8, sobra 2, né? Que é 32. 4 vezes 8, 32. Sobra 2. 2 com 0, 20. 20 dividido por 4, 5. Frequência em hertz. A professora tá fazendo isso com vocês pra gente desacostumar do uso da calculadora, porque isso daqui é um vício, tá? É um vício. Então, 340 dividido por 4, frequência 8,5 Hz. Dúvida, gente? Printem a tela. Vamos seguir para o exercício 2, tá? Então, esse aqui é o exercício 1. Dá tempo de printar a tela. Printem a tela rapidinho. Printaram a tela? Exercício 2. Vamos lá. Vocês viram que não é difícil, gente? Não é difícil os exercícios. A gente tem que saber a fórmula que usar e a gente precisa pegar as informações que estão no texto. Às vezes, a gente precisa fazer conversão de unidade de medida, de centímetro para metro, tá? Mas essa é a única. Quilômetro por hora nem fala aqui nos exercícios, tá? É muito difícil a velocidade, a gente encontrar no exercício sobre tubos sonoros ou cordas sonoras a velocidade em quilômetros por hora. Geralmente a gente encontra em metros por segundo, tá? A única coisa que a gente vai precisar converter é o comprimento, que às vezes é apresentado pra gente em centímetros, tá? Então vamos lá, exercício 2 do Praticando, página 354. Em um instrumento de sopro de 20 centímetros de comprimento. Tem um instrumento de sopro que tem 20 centímetros de comprimento, com uma extremidade aberta e outra fechada. Vamos lá, uma extremidade aberta e outra fechada. É um tubo sonoro fechado. O comprimento desse tubo sonoro, as retas da professora tá bem torta hoje, né? A professora acordou meia torta hoje. O comprimento do tubo é de 20 centímetros. Vamos precisar transformar em metros, tá? Esse tubo, ele forma-se o quarto harmônico. Então, quer dizer que o N, que é o número de harmônicos, é igual a 4, porque vai formar o quarto harmônico de onda estacionária, sendo a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo. Calcule a frequência da onda desse quarto harmônico. Quarto harmônico, tá? Então, a gente tem aqui o quarto harmônico. Uma, duas, três. 4 coxinhas, tá? É o quarto harmônico. A fórmula da frequência para tubos fechados. Número de harmônicos vezes a velocidade dividido por 4L. Preciso achar a frequência. Antes de colocar os valores lá, preciso olhar as unidades de medida. Comprimento do tubo, divido por 100 para transformar em metros. 20 dividido por 100,
Só andar com a vírgula, né, gente? Ó, 20 dividido... Não vou colocar desse jeito, vou colocar assim, ó. 20 dividido por 100 é só andar com a vírgula. Quantas casas? Tenho 1, tenho 2 zeros. Então, nesse número aqui, ó, vou andar 1, 2 casas. Andei 2 casas, coloco a vírgula e o zero, tá? Então, 20 dividido por 100 é igual a 0,2. N, o número de harmônicos, é 4, que fala no exercício, multiplicado pela velocidade do ar. Velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo, dividido por 4, vezes o comprimento do tubo, 0,2. Frequência vai ser igual, esse 4 com esse 4 vai para o espaço, 340 dividido por 0,2. Dividido por 0,2. 1.700 Hz. Aqui não tem como, tá, gente? Aqui tem que fazer o cálculo da divisão na raça mesmo, tá? Corta essa vírgula. 2 vezes 1, 2, sobra 14. 2 vezes 7, 14. Acrescenta o 0, mais o 0. Porque eu acrescentei um 0 aqui quando eu cortei a vírgula, tá? Virou 3.400. Aí não tem como fugir. Nessa divisão não tem como fugir, tem que ser na raça. Então, a frequência 1.700 Hz. Dúvida, gente? Então, seguindo, printem a tela. Quando a professora subir a aula para o YouTube, a professora disponibiliza o link para vocês, tá? E aí vocês me entreguem, gente, a apostila. Não quero ninguém de exame, ninguém. O coordenador Bruno falou com vocês? O exame, gente, só explicando rapidinho, o exame final, ele vai ser em dezembro para quem não atingir a média, para passar de série, né, passar de ano, como todo mundo fala. E aí o exame final vai ser presencial. Então, assim, por isso que a professora sempre fala, para vocês entregarem a apostila, estarem presentes na aula. Por quê? Entregar a apostila e estar presente na aula, vocês já vão ter nota 10. Se entregar todas as atividades da apostila e estiver presente em todas as aulas. Aí a PAC, a avaliação bimestral, vocês têm acesso à apostila, aos exercícios que a professora está corrigindo. Vocês têm acesso à internet. Então, assim, tem como vocês tirarem ótimas notas, tá? E qualquer dúvida, claro, a professora sempre está à disposição. Caso vocês estejam estudando e surja alguma dúvida, me chama no chat particular que a professora explica, né, esclarece a dúvida. Beleza? Então vamos lá, exercício 3. Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Uma pessoa, ao soprar na extremidade aberta de um tubo fechado também. Então, uma pessoa assopra na extremidade de um tubo fechado. Primeira informação que eu tenho. Obteve o som do primeiro harmônico. Opa! Então, primeiro harmônico quer dizer que é N igual a 1. É o primeiro harmônico. Primeiro harmônico, tá? Que é 1. Cuja frequência é 375 Hz. Se o som no local se propaga com velocidade, não tá falando que a propagação do som é no ar, hein?
Tá falando que o som nesse local se propaga a 330 metros por segundo. Não é no ar, tá? No ar é 340. Então, o comprimento desse tubo é de... Tá perguntando, gente, o comprimento aqui desse tubo, ó. Para um harmônico. Para um harmônico, qual é o comprimento do tubo? Qual que é o tamanho de L? Então, vamos lá. A fórmula que tem L no tubo fechado é a fórmula da frequência. Frequência igual número de harmônico vezes velocidade dividido por 4L. Eu vou ter que encontrar L, o comprimento do tubo. Vou substituir tudo que eu tenho aqui na minha fórmula. Tenho a frequência? Tenho. 375. N, número de harmônicos. Está falando que é o primeiro harmônico, então é 1. Multiplicado pela velocidade, que é 330, dividido por 4L. Vou fazer o seguinte. Vou multiplicar em cruz. Vou passar L para cá, vou passar 375 para lá. Então, L é igual a 1 vezes 330, 330. Dividido por 375 vezes 4. Quanto que é? 375 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 28, 29, 30. 1.500. Então, vai ficar 330 dividido por 1.500. Corto. 33 dividido por 150. Comprimento do tubo é de 0,22 metros. Ou seja, o comprimento desse tubo aqui é de 0,22 metros. Ou multiplico por 100, 22 centímetros, tá? Então, esse é o comprimento do tubo. Printa a tela, gente. A gente vai fazer exercício 4 e exercício 5. E aí, como vocês printaram a tela, vocês vão copiar e vão me entregar. Exercício 4. Instituto de Matemática e Estatística, hein? USP. Questão da USP, esse daqui. Que é da área de Matemática e Estatística, tá? Instituto de Matemática e Estatística. Questão do ano passado, hein? 2019. Então, questão 4. Penúltima questão que a gente vai resolver. Questão 4 é questão teórica. Não precisa fazer nenhum cálculo, tá? É a teoria mesmo. Então, questão 4. Nós temos algumas afirmações. A primeira, a segunda e a terceira afirmação. A professora vai sentar um pouquinho, tá? Considere as figuras 1 e a figura 2 acima e com relação às ondas sonoras em tubos, avalie as afirmações a seguir. A gente vai precisar avaliar qual afirmação está correta. Então, vamos lá. Afirmação 1. As ondas sonoras são mecânicas, longitudinais, que não necessitam de um meio material para se propagar. Ou melhor, que necessitam de um meio... A professora leu errado, hein? Afirmação 1, vou ler de novo. As ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais que necessitam de um meio material para se propagarem, como representado na figura 1. Gente, eu vou ser muito sincera com vocês. A figura 1 e a figura 2, elas estão aqui no início dessa questão. Mas elas são apenas para confundir. Por quê?
Porque a gente não precisa ter nem a figura 1 e nem a figura 2 para saber as definições, a teoria sobre as ondas sonoras, tá? Então, assim, ó, as ondas sonoras são ondas mecânicas, verdadeira, são ondas longitudinais, verdadeira, e que necessitam de um meio para se propagar. Pode ser meio sólido, meio líquido ou meio gasoso. Então, a afirmação 1, ela é verdadeira, mas sem base nas figuras, pela definição mesmo, tá? Afirmação 2. Uma onda sonora, propagando-se em um tubo sonoro, movimenta as partículas do ar no seu interior, na direção transversal, como representado na figura 2. Independe, tá, gente? Se tem figura ou se não tem. É só para confundir. Ondas sonoras são ondas que se propagam, são ondas longitudinais no seu comprimento, tá? Ela varia no seu comprimento. E não transversal, que varia na amplitude, tá bom? Então, a questão 2, a afirmação 2, ela é falsa, porque não tem como a onda sonora, ela se movimentar transversalmente, ela se movimenta longitudinalmente. Então, a questão 2, a afirmação 2 é falsa. Afirmação 3. Vocês viram que a gente não precisa das figuras para ver as definições e ver se é verdadeira ou falsa? Nas questões, às vezes vem figuras só para confundir, sabe? Às vezes a gente sabe a teoria, porém, quando a gente vê a figura, já fala, putz, e agora? Não sei. E na verdade a gente sabe, porque a gente sabe a definição, tá? Afirmação 3. Os tubos sonoros com uma extremidade fechada, no caso da figura 2, é uma extremidade fechada, ok. Podem estabelecer todos os harmônicos da frequência fundamental. A gente tem um tubo fechado. A gente pode determinar num tubo fechado todos os harmônicos fundamentais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 milhão. A gente pode, em tubo fechado, encontrar todos os harmônicos, só pela definição, não precisa nem ver a figura 2. Não, né? Por que não? Porque a professora acabou de explicar aqui, nos tubos fechados, nós teremos apenas os harmônicos ímpares. Ou seja, não são todos os harmônicos. Todos os harmônicos são tubos, aqui ó, tubos abertos. Tubos abertos a gente consegue sim, tá? Estabelecer todos os harmônicos de frequência fundamental. Já no tubo fechado, somente os ímpares, tá? Então, a afirmação 3 é falsa. E não precisamos nem da figura 1 e nem da figura 2 pra gente ver se é verdadeira ou falsa, tá? Só precisamos saber de definição. Bom, então a resposta correta é apenas, né? A verdadeira é apenas a afirmação 1. Então, 4, alternativa correta A. Questão 5. Questão 5 e última questão, tá? Então, vamos lá. Questão 5. Universidade Federal do Paraná. Uma orquestra é formada por instrumentos musicais de várias categorias. Entre os instrumentos de sopro, temos a flauta, que é essencialmente um tubo aberto. Então, nós temos na questão 5 um tubo aberto nas duas extremidades. Uma dessas flautas tem comprimento de 34 centímetros. Considere que a velocidade do som no local vale. Velocidade do som vale 340 metros por segundo, ou seja, a velocidade do som no ar, tá?
Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da menor frequência, chamada de frequência fundamental. Menor frequência quer dizer que a frequência fundamental, o harmônico é o primeiro harmônico, tá? Que essa flauta pode produzir. Então, tá perguntando qual a menor frequência fundamental. O harmônico fundamental é o primeiro harmônico, certo? Ou seja, é o menor harmônico de um instrumento musical. E tá pedindo pra gente encontrar a frequência. Só que a gente tem tubo aberto e a fórmula de frequência para tubo aberto, ela é um pouquinho diferente da de tubo fechado, tá? Número de harmônicos multiplicado pela velocidade dividido por 2L. Tubo fechado aqui é 4L, tá? É isso que muda, só. Aqui 2, tubo fechado 4. Vamos substituir todas as informações na minha fórmula, porém antes vou verificar as unidades de medida. Comprimento do tubo, 34 centímetros. Divido por 100, 0,34 metros. Então, o comprimento do tubo é 0,34 metros. Tenho todas as informações, jogo na minha fórmula. Frequência vai ser igual número de harmônicos, que é o menor harmônico, para a gente encontrar a menor frequência nessa flauta, multiplicado pela velocidade, dividido por 2 vezes o comprimento do tubo. Vamos lá. 1 vezes 340, 340, dividido por 2 vezes 0,34. Ó, gente, vamos lá. 2 vezes qualquer número quer dizer que é esse número mais esse número. Vamos pensar que a gente está em vestibular, tá? Ó, esse número mais esse número. É mais fácil de somar do que de multiplicar. É mais rápido, a gente precisa de tempo. Então, quer dizer que 2 vezes 0,34 é 0,68. 340 dividido por 0,68. 340 dividido... Deixa eu deixar um espacinho aqui. Dividido por 0,68. Para eu cortar a vírgula, eu tenho que acrescentar o zero aqui. E aí eu faço a divisão, tá? Vamos lá. 340, 3.400 dividido por 68. Dividido por 0,68. 500, tá, gente? Então, aqui a frequência é igual a 500 Hz. Certo? Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Coloca no chat.